Hoje a pretensão é lermos os capítulos 25, 26, 27 e 28 do livro de Gênesis. Vamos aí embarcar nessas histórias maravilhosas que o Senhor deixou para nós, escrita aqui no livro de Gênesis. Bom dia, Maria Marques. Bom dia, Digé. E todos vocês que estão aí, sejam bem-vindos à leitura da palavra do Senhor. Vamos embarcar nas histórias aqui do livro de Gênesis, continuar, na verdade, né? É um livro grande, mas é um livro que o autor está apenas contando uma história para nós. Dispensa investigação. Ele apenas relata o que Deus escreveu para nós. Deixou escrito, na verdade, né? Que não foi ele que escreveu, mas homens escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. E aí nós, por meio dessas histórias, trazemos para a nossa vida, fazendo uma analogia, fazendo comparações e tirando lições importantes para a nossa vida hoje. E dito isso, vamos orar, pegar o Senhor, para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos guie e nos dê sabedoria. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade, misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia, Senhor, mais um dia de vida, mais um dia buscando o conhecimento por meio da Bíblia Sagrada, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria divina, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, direcionando cada palavra, meu Deus. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia. Glória a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, de estarmos com a Bíblia Sagrada, de estarmos lendo, buscarmos conhecimento de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Que esse é o nosso guia, o nosso GPS, o nosso manual e o nosso testamento. E nós precisamos ter conhecimento dele. Eu disse esses dias, quando nascemos, já existia esse livro. E já lemos tantos outros livros. E muitas das vezes, se a gente for analisar quantas vezes nós já lemos a Bíblia toda, de capa a capa, bem pouca. E é o nosso manual, é o que o nosso Criador deixou para nós. Então, isso me motiva a ler. Isso me motiva. Então, vamos continuar a nossa leitura. E hoje estamos no capítulo 25 do livro de Gênesis. A metade. Se são 50, então nós estamos na metade. A partir do capítulo 25, a morte de Abraão. Abraão desposou ainda outra mulher, chamada Quetura. Que o último que lemos, Sara, a esposa de Abraão, havia morrido. Então Abraão estava viúvo. E olha que Abraão já era bem chegado na idade. Mais de 100 anos. A morte de Abraão. Abraão desposou ainda outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrá, Joquissá, Medá, Midian, Isbaque e Suã. Joquissá gerou Sabá e Dedá. Os descendentes de Dedá foram os Assuritas, os Leluzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou ainda em vida para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Maquepela, próximo a Marré, no campo de Efron, filho de Zoar e Eteu. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao povo de Beter, Leai e Roi. Aqui, nesse versículo, fechou a história da morte de Abraão. E tem duas observações aqui eu gostaria de destacar. Uma delas é que Isaque e Ismael, lá no versículo 9,
coloca Isaac e Ismael, eles se juntaram para sepultar o pai. Né? Aqui a gente observa que antes eles foram criados separados. Isaac, ele foi mandado embora da casa do pai ainda criança. E ele foi criado no deserto. Mas aqui na história conta que os dois, né, seus filhos, Isaac e Ismael, os sepultaram na gruta. Então eles estavam juntos para honrar o pai. Então, aí demonstra pra gente que de fato não tinha ali uma rivalidade a ponto de ignorar a honraria a seu pai. A outra questão que eu gostaria de trazer aqui também é que lá no versículo 5 coloca: Abraão transferiu todos os seus bens a Isaac. Mesmo ele tendo outros filhos, aos outros ele deu apenas presentes. E ainda mais, todos, não só Ismael foi criado fora, distante de Isaac, mas os outros também, a gente observa aqui, ó. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou ainda em vida para morar longe de seu filho Isaac. Então, a gente observa que a promessa que o Senhor fez para Abraão foi por meio de Isaac e não pelos outros filhos. Versículo 12. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Neboiote, o filho mais velho de Ismael, Quedá, Abibel, Mibissão, Misma, Dumar, Massá, Hadad, Temar, Getur, Nafins e Quedemar. Foram estes os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Havilá a sul, perto da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Não sei se vocês lembram que lemos lá atrás, quando... Deixa eu ver se eu consigo ler bem aqui rapidinho. Gênesis, deixa eu ver. Onde fala que ele seria criado no deserto. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente. Gênesis 16, a partir do versículo 11. Não, vou ler a partir do 10, rapidinho, tá? O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente. Isso, o anjo do Senhor falando para Agar. Quando Agar ela ficou no deserto, grávida, fugindo da sua, como que fala, gente? Da sua senhora, a Sara. E aí o anjo, ela estava ali, né, chorando, tal, no deserto, e o anjo veio a ela e falou: o anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Aí lá no versículo 12 ele fala: contudo ele será como um jumento selvagem no deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os teus parentes. E aqui falou e onde falou que ele viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então aqui justamente está confirmando o que o Senhor falou para a mãe dele, Agar. Ainda na barriga da mãe dele. Já estava predestinado a gerar, mesmo ele sendo, não foi criado com Abraão, foi desprezado, vamos assim dizer, da casa do seu pai, não foi criado ali junto com Isaac, mas o Senhor, ele honrou a sua promessa à mãe dele, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. E de fato,
Ismael foi pai de 12 príncipes. Ele foi pai, aqui nós lemos o nome deles. Cada um deles foi príncipe ali, líder de cada tribo, 12 tribos. E ali cresceu, de fato, uma grande nação. Incontável o nome das pessoas. Então o Senhor, Ele continua honrando. Mesmo que aos nossos olhos as coisas parecem ser terríveis. Quando o pai Abraão, Deus mandou embora Agar da sua casa, na verdade ele estava cumprindo com as promessas de Deus. Os propósitos de Deus já estavam predestinados tudo. E ele precisava de pessoas para fazer com que as coisas andassem. E se Ismael crescesse ali dentro daquela casa, ele não seria o que o Senhor criou ele para ser. Ele era para ser criado no deserto. E assim foi necessário que ele fosse mandado embora de casa, ainda pequeno, e que muitas vezes parece para os nossos olhos assim uma coisa terrível. Que para o meu mesmo foi. A gente fica imaginando aquela mãe saindo daquela casa com aquele bebê, só com um pouco de água e alguns pães. Mas o Senhor é quem provê tudo para que a sua promessa seja cumprida, para que o seu propósito de fato seja realizado aqui nessa terra. E assim ele faz conosco. Muitas vezes nós andamos assim em desertos terríveis, por muitas situações, por doenças, ou no relacionamento, ou financeiro, não sei. Situações que a gente acha que é impossível a gente sobreviver. E por meio daquele deserto tem um propósito belíssimo que o Senhor está fazendo. Mas para que ele seja cumprido, precisa gerar testemunho antes. Muitas das vezes a gente vê pessoas... Eu estava ontem assistindo uma gravação de uma moça que eu conheço bastante. E ela dormindo em rua, estado mesmo assim bem triste. Tem condições financeiras para viver uma vida digna, mas está vivendo, mendigando, morando na rua, literalmente, dormindo no chão. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando, Senhor, qual é o teu propósito para a vida dessa moça? Eu tenho certeza que tem alguma coisa. Porque se não tivesse, aquela moça já tinha morrido. Porque por onde ela já andou, só a mão de Deus mesmo para cuidar dela. Porque senão ela já tinha ido. Então vamos dar continuidade. E vamos acreditar no Senhor, no melhor dele. Não ficar preso na dor, no sofrimento, mas tirar a lição de cada coisa que passa por nós. Vamos à descendência de Isaac. Falamos da descendência de Ismael, o filho de Abraão com Agar. Agora vamos falar da descendência de Isaac, filho de Abraão com Sara. Eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. Era Isaac da idade de 40 anos, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel e Arameu, de Padã Arã, irmã de Labal, também arameu. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atentou ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a superação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho. Era pacato e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe
deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? A fome estava grande, hein? Estava cansado e estava com fome. Então trocou. Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim, desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Então, aqui nós fechamos o capítulo 25, com a história desses dois. E é que mostra para nós, né, que a vida espiritual, ela tem poder, muito poder. Muitas das vezes a gente fala alguma coisa sem pretensão nenhuma, mas aqui no mundo espiritual, ele fica gravado. Então, o valor que damos às coisas espirituais determina o rumo da nossa vida. Na barriga da mãe ainda, ali, o Senhor falou para ela, deu todo o destino, falou para ela o que estava acontecendo ali. Seriam 2 nações dentro do ventre dela. E ali, naquela época, a primogenitura tinha um poder grandioso para eles, para os filhos, os primogênitos, quem recebeu as bênçãos. E aqui, o Esaú, ele trocou uma bênção permanente, né, por um prazer momentâneo ali. A gente, se for analisar, a gente vê também que o outro, que Jacó, ele tirou proveito do irmão. A fraqueza do irmão, o irmão chegou ali cansado, com fome, ele negou a comida para seu irmão, ele tirou proveito, quis vender, porque ele sabia que ele estava com fome. Mas o outro também, os dois erraram, se a gente for analisar bem, os dois erraram. Mas Esaú, principalmente, porque ele trocou, ele desfez aquilo lá para ele, não tinha muito valor, e acabou perdendo. E isso trouxe para ele consequências gravíssimas. Nós vamos continuar lendo e vendo que as consequências que isso trouxe para a vida de Esaú. A própria Bíblia aqui registra, não precisa de muita análise, aqui está falando. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Quando ele abriu mão daquilo ali, por aquele prazer de comer, da comida em si, ele estava abrindo mão de um benefício eterno para a sua vida. E vamos continuar lendo através do capítulo 26. Isaac na terra dos filisteus. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac, orientou-o: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz com teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Gente, como deve ser muito bom, maravilhoso, excelente, você receber uma promessa assim do Senhor. Você fazer as coisas sabendo que está sendo abençoado por Deus. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Então que a gente possa tomar posse dessa bênção. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Mas para que a gente receba, nós precisamos também obedecer como Abraão obedeceu. O que Abraão fez? Portanto, Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaac, versículo 6. Isaac, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã. Olha só, as coisas se repetindo. Ela é minha irmã.
porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe indagou: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaque semeou naquela terra. E aqui a gente observa, só voltando aqui, a gente observa, ele falhou feio aqui, Isaque. Mas ele, a gente observando aqui a história, muitas coisas se repetiam aqui. Desde a questão de Rebeca ser estéril, desde a luta dele, da busca por um filho. A gente observa que demorou bastante tempo, mais de 20 anos, para que ela viesse ter filhos. E o que aconteceu também com Abraão? A mesma forma. E aí ele repetiu também na questão de negar que a sua esposa era sua esposa. Confessando, apresentando ela como irmã. E o medo, a mentira, estava se repetindo aqui. E isso, se for trazer para a realidade hoje, para a nossa vida, muitas coisas se repetem. Trazem lá, a gente traz coisas boas e coisas ruins também do nosso passado, dos nossos antepassados. E isso precisa ser quebrado, de fato. E isso é feito, tem orações específicas para quebrar isso, essa maldição de você trazer coisas do passado que atrapalham a sua vida. E dando continuidade aqui, versículo 12. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o centúplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois de lá, e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água. Isso era sinal de riqueza naquela época, era deserto, hein? Todavia, os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque. Discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desentenderam. E por isso o chamou Sitná, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. E acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço, e prosperaremos na terra. Dali Isaque subiu para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua posteridade em consideração a meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda e o servo de Isaque
cavaram um outro poço. A gente observa aqui que a riqueza de algumas pessoas, a prosperidade, ela gera inveja em muitos. As pessoas que querem o seu mal, ele não quer de fato que você cresça. Isso é visível. E aqui a gente observa que o Senhor estava com Isaac. Mesmo assim, Isaac era perseguido. Mesmo assim, Isaac precisava ficar mudando de lugar. Porque em alguns lugares ali que ele abriu o poço e tinha inimigos. Fechava o poço. Mas tudo isso, se você observar, era o Senhor mudando Isaac para a terra que ele queria, que de fato ele tomasse posse. Porque se ele chegasse num local e não tivesse nenhuma oposição, ficasse tudo confortável, é claro que ele não ia para frente, ele ficaria ali. E muitas vezes acontece conosco. Às vezes você arruma aí um emprego e você está toda satisfeita nesse emprego. De repente, o Senhor abre uma outra porta muito melhor e aí ele fecha essa para você. E você, às vezes, se lamenta, fica questionando e lamentando, muitas das vezes duvida da presença de Deus, duvida que Deus está contigo. E sendo que Deus está fechando aquela porta porque Ele está te empurrando para o melhor. Está abrindo outra melhor para você. E às vezes a gente não enxerga isso. E isso vai até de cidade, você precisa mudar de cidade, mudar de estado, mudar de emprego, de rua. E muitas das vezes a gente não entende. Mas quando você entrega a tua vida para Deus, você tem que confiar. Tem que confiar nos passos que o Senhor faz. Que até as coisas que nós achamos que é ruim, é Deus conduzindo. É Deus falando. Porque os nossos filhos, quando eles estão pequenos, sobre a nossa tutela, nossos cuidados, quando nós queremos que ele faça algo melhor, e ele está fazendo aí alguma coisa que para ele é prazeroso, mas você vê que aquilo ali, o resultado não vai ser bom, você vai lá e corrige. E às vezes ele chora, ele reclama, mas você está ciente de que aquilo que você fez está certo. E assim Deus também é conosco. Deus fica em paz, porque Ele sabe que o que Ele fez foi bom. E cabe a nós, de fato, confiar no comando, no direcionamento de Deus para nossas vidas. E aqui nós vamos para o versículo 26. Versículo 26 do livro de Gênesis. O contrato de Isaac e Abimeleque. Fizeram um contrato. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaac. Trouxe consigo Alzate, seu amigo pessoal, e ficou o comandante do seu exército. Lembra o que lemos em capítulos atrás, que Abimeleque e Ficol esteve com Abraão, pai de Isaac? Então, diante do que Isaac lhes questionou: por que vindes a mim, já que me odias e me expulsastes do vosso meio? Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos, façamos um juramento entre nós, que queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como eu nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaac os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaac lhes trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: encontramos água. Isaac deu o nome de Seba, juramento, ao poço, e por esse motivo até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Então aqui a gente observa que a presença do Senhor era visível na vida de Isaac, mesmo com ele ali mentindo, falando que a mulher dele não era a mulher dele, era irmã. Mesmo com tudo isso, o Senhor estava com Isaac. Mostra para nós que de fato o ser humano não tem nada de perfeito. Perfeito é só Jesus, é só Deus que é perfeito. O ser humano, mesmo tendo ali, estando na presença do Senhor, o Senhor andando com Ele, prosperando em tudo, nós estamos sujeitos a andar, fazer coisas erradas. E nós queremos que nossos líderes espirituais, pastores, outras pessoas, líderes nossos, sejam perfeitos, não tenham nenhum erro. Nós cometemos erros grandiosos quando a gente pensa assim, a gente age assim. Porque eles são pessoas sujeitas a erro, infelizmente. Então aqui a gente observa
que o inimigo de Isaac, ele viu que tudo aquilo que estava prosperando na vida de Isaac era Deus que estava andando com ele. Era a permissão do Senhor. É tanto que ele foi atrás, falou, nós vimos, é visível que isso não pode ser somente do homem. É visível que Deus está com você. Então queremos aí também um pouquinho disso. As mulheres hititas de Esaú. Versículo 34. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beri e Eteu, e a Bassemate, filha de Elon, também hitita. Ele já começou aqui, Esaú que dispensou lá a primogenitura, ele já começou aqui também a vida dele, olha, tomando duas esposas de uma família que o avô, o Abraão, ele não queria para Isaac. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca. Então, aqui a gente observa, Esaú, ele havia desprezado sua primogenitura, porque ele trocou, ali é visível, né? Ele trocou a primogenitura dele, e mostra aqui também que ele não estava dando muita importância para a questão para a questão da espiritualidade da família, que com certeza os pais dele, por estarem ali tristes, avisaram para ele, falaram para ele. Mesmo assim, ele quis casar com aquelas moças ali, e duas ainda, gerando tristeza para seus pais. E a desobediência, ela gera uma consequência grave para as pessoas. E ele não levou muito a sério isso. Então a gente observa que ele continuou errando. Capítulo 27. A bênção de Isaac sobre Jacó. Isaac tornou-se muito idoso e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaac, vens, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faz-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traz-me, a fim de que eu coma e minha alma te abençoa antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó. Ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú. Traze-me uma caça e faz-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé, antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faz como te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá 2 belos cabritos, e prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca. Vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, atrarei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe, que tal maldição recaia sobre mim, meu filho. Então somente faz o que te peço. Vai e traz os animais para mim. Então ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então Jacó caminhou até seu pai e o chamou. Meu pai? Ao que respondeu Isaac. Sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a teu pai. Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma
me abençoe. Isaac questionou Jacó. Como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou. É que Yahvé, o teu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac solicitou a Jacó. Aproxima-te, pois, para que te apalpe, meu filho. Assim sabereis se és mesmo ou não o meu filho Esaú. Ele não estava confiando. Jacó chegou bem perto de teu pai Isaac, que o apalpou e declarou. A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Versículo 23. Ele não o reconheceu, porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão. E sendo assim, ele lhe impetrou a sua bênção. Isaac ainda questionou mais uma vez. Tu és mesmo meu filho Esaú? Ao que ele respondeu prontamente, sou. Então lhe ordenou. Meu filho, serve-me, portanto, e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu e Isaque comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe pediu, aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou seu pai, que ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé, o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu, Senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Assim que Isaque terminou de impetrar sua bênção sobre Jacó, logo após este ter deixado a presença do pai, chega seu irmão Esaú da caçada. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Então, ao chegar, anunciou: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou: quem és tu? Ao que ele prontamente respondeu: sou teu filho mais velho, Esaú. Então Isaque estremeceu com grande emoção e indagou: quem é, pois, aquele que preparou a caça e a trouxe para mim? Confiando eu, acabei de comê-la antes que tu viestes, e impetrei-lhe minha bênção, e abençoado ele será. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura, e suplicou a seu pai: abençoa-me de igual modo, meu pai. Mas este lhe respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Esaú acrescentou: com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura e eis que agora tomou também minha bênção. Então inquiriu de seu pai: não reservaste nenhuma bênção para mim? Ao que Isaque, tomado a palavra, informou a Esaú: eu estabeleci teu senhor, dei-lhe todos os teus irmãos como servos, e o provi de mantimentos, de trigo e de vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a teu pai: pois tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou silencioso e Esaú se pôs a chorar. Então seu pai Isaque tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. Depois disso, passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai. Então matarei meu irmão Jacó.
quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e orientou-o. Teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve-me. Parte, foge para junto de meu irmão Labão, em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que o furor do teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar. Por que vos perderia os dois num só dia? Então Rebeca se queixou a Isaque. Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as jovens hititas como essas, perderei completamente a razão de viver. Então aqui fechou o capítulo 27, mostrando essa história para nós. Mostrando aqui várias coisas, gente. Mostra para nós que quando Rebeca, a mãe, a gente fica até chateada com ela. Quando a gente vai lendo aqui, né? Meu Deus, porque quando a mãe faz uma coisa dessa? A mãe ali, ela depois a gente vê que ela morreu sem ver o filho. Ele foi para fora, mesmo com a bênção. O que adiantou essa bênção? Que ele foi fugido, ela teve que fugir da presença dela, morar longe, ver os filhos inimigos um do outro. Então tudo aquilo gerou uma confusão muito grande. E a gente vê também uma outra situação. Os filhos de Isaac repetindo também o erro que ele fez, mentindo. Então a mentira é um caso, sério, é muito sério. E a gente vê claramente o mal trilhando no meio da família. Então por isso que fala muito assim, que precisamos cortar, quebrar ciclos, vencer esse mal. E observa que ele repetiu, mentiu. E o que a mãe fez ali? A mãe, nesse caso, a gente vê que ela errou gravemente, beneficiando o filho, fazendo o filho mentir também, fazendo o filho enganar. Mas tudo aquilo foi porque Esaú, de fato, que provocou lá atrás, quando ele negou vendendo a sua primogenitura. E a palavra, as coisas, os pactos que é feito no mundo espiritual, ele tem poder. E ele está no meio, agindo invisivelmente. E ele executa as suas, como se fala? Ele vira a realidade por meio de nossas ações. Nós, seres humanos, que fazemos as coisas por meio de nossas ações. O mundo espiritual, ele age por meio de nós. E ali Esaú, de fato, ele negou a sua primogenitura, a sua bênção. E aí alguma coisa teria que ter sido feita para que o outro fosse abençoado no lugar dele. Então, a gente vê que a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. Então, fechamos aqui o capítulo 27, amanhã a gente retorna no 28. Com essa lição para nós, que o mundo espiritual, ele existe e ele tem um poder muito grande na nossa vida. E que as coisas erradas, as coisas boas também, dos nossos antepassados, se a gente não tiver cuidado, não buscar realmente, de fato, a presença do Senhor, mesmo, a gente viu ali que mesmo eles tendo a presença do Senhor, não tiveram esse cuidado de cortar aquele mal que vinha carregando ali dos pais, do pai, que é o que Abraão fez, o que o filho fez, e aí agora o neto estava fazendo também a mesma coisa, que era mentindo. E vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de termos lido aqui 3 capítulos grandes do livro de Gênesis. E amanhã a gente começa lendo o capítulo 28. E passamos do meio já do livro de Gênesis. Amém? Oremos. Pai celestial, Deus de bondade e misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gratas a Ti estamos, Senhor, pela oportunidade de termos lido mais 3 capítulos do livro de Gênesis. Pedimos a Ti que fortaleça a nossa fé, Pai. Nos dê sabedoria para que nós possamos andar no Teu caminho, Pai. Nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo de Ti. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando. Que o Senhor, Ele conduza nossos passos, nossa vida. E abra os nossos olhos, mostre a nós tudo aquilo que nós precisamos romper e que já vinha sendo carregado aí dos nossos antepassados, que está atrapalhando a nossa vida. E que a gente possa hoje, com o Espírito Santo de Deus, Ele revelando a nós tudo aquilo que a gente precisa cortar, laços familiares nós precisamos cortar, para que a gente não passe isso para os nossos descendentes. Amém? De Gêmeos, Maria Marques,
Janailton, Janaína, Wélica Ferreira, Yasmin, Organice, Érica, Dai, Edson. Obrigada pela presença de cada uma de vocês. E eu conto com vocês amanhã para a gente continuar essas histórias aqui. Amém?